Economias em constante mudança, empresas buscando reduzir custos, né? A gente passou aí por uma crise, né, que ninguém esperava. Então as empresas aí reduziram custos. Nessa redução de custos, muitos líderes vieram à tona sem esperar, sem estar programado, sem ser planejado, né? Então as equipes estão operando com recursos mais baixos, né? Então aquele profissional que se destacou ali na sua função acabou assumindo funções de liderança, né? E, em geral, empresas de menor porte, com pouco domínio, né, de gestão, né? Empresas mais amadoras, vamos dizer assim, tem esse perfil, né? Pega aquele profissional que desempenha muito bem ali sua função, por exemplo, uma recepcionista que desempenha muito bem a sua função, ela se tem ali um destaque, então ela é promovida ali para supervisão, para assumir a liderança ali, e só é promovida assim sem nenhum preparo, né? Então existem muitas dúvidas. Muita gente fala comigo, nossa, eu assumi agora a supervisão, a liderança do meu setor, e eu não sei o que eu faço, porque muitos dos meus colegas entraram depois de mim, são mais velhos que eu, e eu não sei como lidar. E realmente é uma situação difícil, né? Quando você tem pares e de repente você assume uma posição de liderança, né? Então, isso que a gente vai tratar hoje, né? Sobre alguns desafios que novos líderes passam, né? E como lidar com isso, né? Vamos aqui aos desafios. Esse texto depois, se vocês quiserem, eu posso colocar no grupo para vocês, tá? Bom, primeiro ponto aqui é a dificuldade de gerenciar pessoas. Né, lidar com pessoas é uma das tarefas mais desafiadoras para qualquer líder. Eu acho que a parte operacional o líder consegue até muitas vezes se sair bem, né? Até porque, em geral, todo líder é muito bem na parte operacional. Diga. Então, muitas vezes os novos líderes, enfrentam dificuldades em conciliar as demandas técnicas, que é a parte operacional, com as necessidades emocionais e comportamentais da sua equipe. Muitas vezes esse líder acaba botando mais foco naquilo que é mais confortável para ele, né? Que é mais a parte operacional, né? Eles podem se sentir pressionados a impor autoridade ou a adotar um estilo de gestão mais autoritário, e que não é necessário adotar esse estilo de gestão, né? E isso pode prejudicar o relacionamento com os membros da equipe. Para superar essa dificuldade, é fundamental que líderes desenvolvam habilidades de empatia, comunicação e escuta ativa, um dos pontos que a gente trabalha bem no nosso curso, né? Sobre comunicação empática, né? E sobre escuta ativa. Além disso, investir em programas de treinamento e desenvolvimento que abordem aspectos relacionados à liderança e à gestão de pessoas pode ser benéfico. Então, se a empresa não te preparou, né, para esse momento, você pode buscar se aperfeiçoar aí através de treinamentos, de cursos na área de liderança. Segundo ponto é a falta de propósito. Ter um propósito alinhado com os objetivos da empresa. A gente falou na nossa primeira aula, né, sobre motivação, falamos sobre isso, né, sobre propósito. A empresa ela tem um propósito, um conjunto, né, de propósitos, e os colaboradores, né, os funcionários, pessoas que vão ali trabalhar, precisam ter também propósitos individuais. E esse propósito ir de encontro com o propósito da empresa. Se isso não acontecer, esse funcionário ele desanima no meio do caminho, ele perde o engajamento e começa a dar prejuízos. Então, é importante
que o seu propósito esteja alinhado com o propósito da empresa. Às vezes você está ali trabalhando, desempenha até muito bem o seu papel, mas não é bem aquilo que você quer, né? Então é importante repensar isso para tomar uma nova direção aí na carreira, né? Muitos novos líderes podem se sentir perdidos ou desorientados sobre qual direção seguir, o que pode impactar negativamente sua capacidade de liderar. Para evitar esse problema, é importante que líderes dediquem algum tempo para refletir sobre seus valores, interesses e aspirações profissionais. É isso mesmo que você quer? Você está no lugar certo, no lugar que você escolheu? Além disso, buscar orientação e mentoria de líderes mais experientes pode ajudar a definir metas claras e alcançáveis. Comunicação deficiente. A maior parte dos problemas que a gente encontra nas empresas, além do problema, quando a gente vai investigar, o problema de base é a comunicação. O problema está na falha ali na comunicação, né? A comunicação é a base de qualquer relacionamento. Os líderes são responsáveis por transmitir informações. É o principal papel do líder e o principal papel, especialmente de quem trabalha com atendimento, né? É passar informação. Então, os líderes são responsáveis por transmitir informações, inspirar sua equipe, promover um ambiente de trabalho colaborativo. Uma comunicação deficiente pode levar a mal atendidos, conflitos e baixo engajamento da equipe. A comunicação, desenvolver a comunicação é extremamente importante para o líder. É o diálogo com a sua equipe, né? Estar junto, caminhar junto, sair da sua mesa, circular entre eles, enfim, estar ali o tempo todo ali desenvolver o relacionamento ali com o seu liderado, né, com o seu funcionário. Para melhorar suas habilidades de comunicação, os líderes podem investir em cursos e eventos, treinamentos tratando sobre comunicação. A comunicação é uma habilidade que deve ser desenvolvida constantemente. Ninguém é 100% expert em comunicação. A gente sempre precisa desenvolver algo. Desenvolver uma rota diferente de comunicação, né? Então, a gente precisa sempre estar estudando sobre isso. Lendo livros, participando de cursos, de eventos. Sempre algo relacionado a esse tema é importante desenvolver. Diga-me. Então, eu vou fazer uma colocação aqui, na verdade uma pergunta, e baseando até naquele exemplo que você deu no início da aula, que é referente ao fato, né, daquela pessoa ser aquele líder inicial, né? Por exemplo, a pessoa era uma boa recepcionista, se destacou ali na recepção, no atendimento, e diante, né, das demandas, essa pessoa foi colocada ali como uma supervisora. Só que a empresa em si não tem, né, um treinamento específico, né, para essa função. A empresa não tem assim ali os POPs, né, estruturados para aquela função, e automaticamente que a pessoa já é colocada, ela já tem ali, né, as cobranças, né, de uma forma bem firme. E eu acredito que isso possa ser a realidade de várias pessoas que assumem, né, esse papel de supervisor. Então, o que pode ser feito, né, para minimizar, né, na verdade, os problemas em relação a essa supervisão, né, que é feita dessa forma, né, de uma forma assim, sem nenhuma preparação? Quando a empresa ela coloca um profissional desse numa posição de liderança, é porque a empresa espera que os outros
liderados, né, o pessoal da equipe, siga esse mesmo exemplo, que seja igual, né? Então, essa pessoa performava muito bem, então vou colocar essa pessoa na liderança para que ela faça com que os outros performem exatamente como ela. Então, essa é a expectativa. Aí tem um ponto para acrescentar, né? A pessoa se destacou, foi muito bem, mas nem tudo que a pessoa fazia ali na recepção, nem todos os procedimentos, né, que ela fazia muito bem, são replicáveis. Uhum. E como é que você consegue, né, trazer isso para a equipe, né? Você está falando do comportamento? Não do comportamento, mas... Porque os processos, eles são mas, por exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Aí tu tem aquela pessoa que não, hipoteticamente ali, em 10 minutos, a pessoa consegue fazer só um atendimento de qualidade. E a gente tem uma pessoa que consegue fazer ali, nos mesmos 10 minutos, 3 atendimentos, seguindo todos os processos, tudo certinho, e ainda entrega um plus a mais. E como é que, né? Essa pessoa, né, que era uma ótima recepcionista, ali, ela vai para a supervisão, e como é que ela começa, né? Qual o caminho, né, para ela conseguir trabalhar isso com os outros funcionários? Vai ter que treinar muito bem esse pessoal para ficar no mesmo time dela, que é processo. Ela segue o script, o processo, à risca, né? Com velocidade, com foco. O pessoal voa. Tá ali, tá pensando em outra coisa e tal, passeia muito, né? Vaga muito ali no seu atendimento. Né? Então ela vai trabalhar esse ponto no restante da equipe. Ó, o pessoal tá comentando em cima do que eu falei, ó. Vai lá, e o pessoal tá falando aí? Tem aqui o Hugo, né? O Hugo Florencio, ó. Olá, caí de paraquedas na liderança. Olha aí. Tenho um bom relacionamento com a equipe, porém, apesar da falta de experiência, não consigo aceitar algumas decisões da diretoria, como atendimentos de cortesia. É engraçado, a gente estava conversando sobre esse tipo de coisa de cortesia antes da aula da aula começar. Aí tem aqui a Unibel, 100. Me vejo muito nesse exemplo do Cláudio. Caí de paraquedas e ao assumir o setor de faturamento, passei um mau bocado. Hoje sou vista referência até mesmo para algumas outras pessoas da rede, unidades da rede. Isso é um processo, né? Ele passou pelo processo e passou bem. E ela ainda completa aqui, ó. Conheço que os cursos da Daniela foram meu bote salva-vidas. No caso, ela deve ser reconhece. É a Robertinha. Tá. Aí temos aqui a Ivanete desejando boa noite e a Simone e Cássia também desejando boa noite. Oi, Ivanete e Cássia. Então, assim, eu dei esse exemplo, né, baseado no que você falou, porque é o que geralmente acontece. Muitas das vezes a empresa não vai buscar fora, né, esse supervisor. Ele vai buscar um talento ali dentro da própria empresa e eles observam ali alguém que seja mais preparada e coloca como supervisora e acha que vai tudo acontecendo como num passe de mágica. Precisa ter muito alinhamento, né? Precisa essa liderança, essa diretoria, precisa ter um diálogo, né, aberto com esse líder, né? Se essa liderança não tem essa iniciativa, você pode perguntar para o seu diretor: qual a finalidade, qual o caminho que o senhor quer que eu siga, o que o senhor me escolheu, o que o senhor vê para mim, para que esse gestor possa te ajudar, te orientar naquilo que é importante. O ideal seria o diretor
chegar para a equipe e apresentar a nova liderança, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Mas o próprio líder que está ali assumindo a sua nova posição, ele pode reunir a sua equipe, né? E expor ali, olha, a partir de hoje eu estou assumindo e tal, e eu gostaria que vocês até, né, bom dar a voz, né, até me dissesse, né, quais são as demandas aí, o que a gente precisa mudar e tal, e monta ali, vai desenvolvendo com eles os novos rumos, né, as novas metas e tal, né, de uma forma muito tranquila. Aqui ainda tem complementação da Raquel sobre a questão da cortesia, né? Ela falou assim, Hugo, o pior que geralmente os atendimentos são para quem não precisa. Os atendimentos de cortesia. Aí o Hugo fala verdade. exatamente. É verdade. A cortesia é uma coisa polêmica, né? Dentro da estrutura, né? A cortesia, o desconto, né? Só que a gente tem que ter posicionamento, né? Quando tem estratégia, né? Quando tudo é dentro de um planejamento estratégico, é válido. Quando é só para puxar saco, aí não. Porque geralmente o cliente que mais chora desconto é o que dá mais problema. Aqui tem um comentário da Raquel. Na minha última empresa, colocaram uma colega extremamente inteligente, conhecedora dos processos, porém com crise de ansiedade. Chorava na frente dos colaboradores quando era cobrado. Aí foi uma posição desconfortável para ela, né? Tem duas questões, né? Primeiro que ela não podia ser cobrada na frente dos colaboradores. Todo tipo de cobrança, né? Por questão de ética, né? Tem que ser em particular, né? Mas a crise de ansiedade é uma coisa que muitas pessoas têm e dá para se trabalhar. Isso aí não é um problema. Eu acho que o maior problema em si é a questão realmente dessa cobrança na frente de porque se ela não está regulada emocionalmente, a cobrança é o gatilho para ela ter a crise. Às vezes uma carreira é detonada, pessoa, um excelente profissional ali dentro, fazendo ali as suas atividades e tal, e quando ela chega na liderança, ela se coisa toda e aí acaba não performando como a liderança queria e vai embora, né? Acontece muito, né? Da pessoa estar assim 10 anos na empresa numa função, aí quando sobe para supervisora, não fica um ano como supervisora. Tem gente que é bom recepcionista, não significa que vai ser um bom líder, por exemplo. E tem outros caminhos, né, de crescimento profissional. Não necessariamente existe só a supervisão, existem outros caminhos. É bom, o ideal é que a pessoa entenda, né, para onde que ela quer ir, né, como profissional, né. Hoje, mais do que todo mundo, a gente tem a possibilidade da gente fazer o nosso caminho como profissional. Digo que muitas das vezes a empresa não tem determinados postos, a pessoa já fica naquela empresa, não que seja ideal, mas a pessoa trabalha num lugar, se não tem o cargo que você quer, você fica ali até o período que for o período que você tiver que ficar, e vai buscar uma outra colocação no mercado de trabalho. Desde que tudo seja feita de uma forma ética, de uma forma correta. Também não é legal também deixar a empresa que você está no sufoco, passando uma dificuldade por causa da forma que você saiu. É sempre legal você sair de portas abertas, né? Como a gente fala. Muito bem, continuando aqui. Então a gente viu sobre dificuldade para gerenciar pessoas, falta de propósito, comunicação deficiente. E agora, assumir compromissos além da capacidade. É o líder que quer mostrar serviço, né? Ele sente a pressão e acaba assumindo responsabilidade além do que pode entregar.
Isso leva a sobrecarga de trabalho, estresse e comprometimento da qualidade do trabalho. Né? Muitos têm essa dificuldade da delegação, né? Não delega as atividades como deveria porque não sente confiança naquele funcionário, ou então delega e vê quando o funcionário começa a faltar ali, ele assume para si a responsabilidade, pega a atividade e faz, né? E acaba fazendo tudo e fica sobrecarregado. É o centralizador, né? O centralizador, ele é um cara inseguro. Ele é tão inseguro que ele não quer deixar ninguém fazer, né, por ele. Ele mesmo quer fazer tudo porque ninguém faz melhor que ele, né? E quando a pessoa não é centralizadora e na verdade é o supervisor, né, ou o chefe que começa a colocar tarefas além do que é a função dele. Enquanto ele vai dizendo sim, já vai dando. Né? Precisa ter, por isso que o planejamento é importante, né? Como é que você planeja o seu dia? É um assunto que a gente vai falar amanhã. Né? Como é que você se organiza? Como é que você planeja as suas demandas? Dentro do seu planejamento você sabe se pode encaixar ou não. E aí a capacidade de dizer não. Olha, eu não posso pegar essa demanda agora, eu não posso fazer isso agora, eu posso, mas só posso entregar no final, mais pro final da semana. Não tenho como entregar agora, porque tem tais demandas. E quando a pessoa não sabe que ela pode dizer não? Porque aí vai assumindo tudo e fica desesperado, trabalhando de madrugada, levando trabalho para casa. Porque assim, por experiência própria, né? E também pela experiência que a gente tem de consultoria, geralmente, né? Quando tem um chefe, né, ou às vezes é o próprio dono, né, que faz isso, né, ele faz já não falo de maldade, mas já faz mal, faz de maldade, né, faz mal intencionado isso. Ele vê ali que ele tem um líder que em certo aspecto ele é completamente submisso e vai jogando tarefa pro cara fazer. E quando o cara não consegue fazer as funções básicas, ele cobra o cara pelas funções básicas. Poxa, mas você não fez isso aqui. Não, mas eu estava fazendo isso aqui que você falou. Não, mas você tem que fazer isso aqui. Isso aqui é o seu trabalho. Acontece isso direto e a gente vê. Por isso que tem que haver a saber dizer não, né? A organização e o diálogo. Porque numa situação dessa, ô chefe, o que o senhor quer que eu faça? O que está lá na minha descrição de cargo? O que é de minha responsabilidade? Porque se a minha responsabilidade é essa, e o senhor me pede para fazer coisas que estão fora da minha responsabilidade, como é que eu vou fazer essa entrega? Não dá, doutor. Entendeu? Então, a conversa, o diálogo franco, é isso que eu falo da comunicação. Entendeu? Porque tem gente que acha que o cara não, deixa que ele vai se virar. Ou então tá afim mesmo de ferrar com o cara e faz isso pra ter uma desculpa pra mandar o cara embora, né? Porque tem muito disso também. Isso comigo não rola, porque eu já falo. O doutor quer o quê? Quer me prejudicar? Se o doutor não está satisfeito com o meu trabalho, me manda embora agora. Não precisa ficar inventando assunto, situações para me deixar numa situação complicada. Eu sou dessas que falo, né? Eu já esclareço logo de cara. Porque eu já entendo de longe quando tem má intenção, né? Mas nem todo mundo percebe. E tem gente que fica com o pé atrás. Por N motivos. Primeiro porque ali é a fonte de renda principal da família. E a pessoa tem vários compromissos. Exatamente. Né? Tem uma casa para sustentar, tem filhos, tem uma série de coisas. Então a pessoa não... Muitas das vezes a pessoa se sente realmente segura de
de chegar com essa firmeza no chefe achando que você não quer trabalhar, vou te mandar embora e contratar outro. Realmente as pessoas têm medo disso. E acabam se submetendo, né? Eu conheço uma líder que ela é a líder desse tipo, né? Mas ela se submete. A gente já conversou várias vezes sobre isso e ela falou assim: Dani, eu não posso sair porque eu já tenho quase 30 anos de casa, eu não vou sair. Se ela me mandar embora, ok, mas por mim eu não vou sair. Eu vou empurrar com a barriga até eu me aposentar. É uma escolha dela, uma escolha que ela fez. Ok, tá. Entendeu? Só pra gente ter uma ideia. Pessoal, coloque aí no chat. Quantas pessoas quem de vocês que já passou por uma situação parecida com essa? Já se sentiu que estava fazendo funções ali, tarefas além das suas reais, né, dentro daquilo que é a sua função, mas se sentiu com receio de falar alguma coisa com o chefe, com o supervisor, com medo de sofrer uma punição, de ser mandado embora, de ser perseguido dentro da empresa. Falem aí, contem um pouco aí se vocês já passaram, né, por essa situação, alguma coisa parecida. Eu acho que a maioria de nós já passamos. Eu já passei muito, né? Eu já passei também, mas eu nunca tive medo, né? Essa que é a questão. Eu nunca tive medo. Sempre fui muito respeitosa. Eu sempre respeitei muito a minha liderança. Nunca bati de frente, nunca briguei assim, nada. Sempre falei de forma honesta, com educação, mas expondo aquilo que eu pensava, sem medo. Eu nunca tive medo. Enquanto o pessoal comenta aí, a gente pode seguir aí. Vamos aqui. Assumir compromissos além da capacidade é o ponto que a gente está tratando aqui. Para evitar esses problemas, líderes devem aprender a estabelecer prioridades, né, que é a parte da gestão da organização, avaliar realisticamente suas capacidades e aprender a dizer não quando necessário. Além disso, é importante desenvolver habilidade de planejamento, de organização, de modo a garantir que as responsabilidades assumidas sejam cumpridas com eficiência e qualidade. Quinto ponto aqui, dificuldade em manter a distância emocional. Manter um equilíbrio saudável entre o aspecto pessoal e profissional é fundamental para o sucesso do líder. Muitos novos líderes podem sentir dificuldade em separar suas emoções e relacionamentos pessoais das demandas de trabalho, e que pode levar a decisões emocionais ou parciais. Para superar esse desafio, os líderes devem desenvolver a habilidade de autoconhecimento e autocontrole emocional. O Matheus comentou aqui. Ó. O que o Matheus comentou? O Matheus falou o seguinte: eu já passei, mas sempre falei sem medo. Matheus é um dos seus. Ó. É um dos meus. Muito bem. E por último aqui, não é por último, o sexto, ainda tem outro, acho que são 7. Dificuldade em dar feedback. Fornecer feedback construtivo é uma das responsabilidades mais importantes do líder, que é aquilo que estabelece ali a comunicação com o seu liderado. O feedback, ele pode acontecer no dia a dia, durante as demandas do dia a dia, pode ser um feedback semanal, que às vezes eu chamo do dia do feedback, e o feedback mensal, né, que aí você reúne e discute aí as demandas aí com um pouco mais de tempo, né, com mais profundidade. Então, o feedback é extremamente importante. Quem mais colocou aí? Robertinha. Eu só aprendi a dizer não quando estava de fato dominando o meu setor. Isso aí, é um processo.
Ela agora tá bem lá. Tá pronta pra voar já, né? É, uma gatinha top. Tá pronta pra voar. Se não derem conta dela, ela vai voar rapidinho pra outro lugar. E a pessoa que fica com receio de dar feedback, com medo de magoar o Eu funcionário? não entendo isso. Eu já vi. Não, mas eu não quero que ele... Hoje ele tá tão feliz e tal, não quero deixar ele... Então, é essa coisa da emoção, né? De que uma coisa é uma coisa. Outra... sabe qual é a grande dificuldade nossa, do brasileiro? É que a gente mistura muito pessoal com trabalho. Se você for na Europa, uma vez eu fiquei sabendo, me contaram, né, de um colega de turma que fez consultoria lá, em Portugal. Aí disse que a coisa mais estranha que ele achou conversando assim com a secretária, ele perguntou para a secretária sobre coisas do chefe dela, assim, se ele era casado, se tinha filho. Ela falou, eu não sei. Como você não sabe? Eu trabalho com ele há 5 anos e você não sabe se ele é casado, se tem filho, se... Não sei. Porque lá eles são estritamente sim, profissionais, eles não misturam nada. E uma coisa que é da nossa cultura, né, é isso, né? A gente sabe da vida de todo mundo. O próprio chefe convida você para ir na festa do aniversário do filho na casa dele, é churrasco na casa de não sei quem, né? Então, mistura muito, né? Tem até algumas empresas que promovem ações nesse sentido, né? O dia do filho, que aí leva os filhos para um ambiente de trabalho. Então, a gente tem da nossa cultura, mistura muito, né? Essa coisa da vida pessoal com o trabalho. Tem 2 comentários de Dalmir aqui, ó. Primeiro comentário ele fala, né? Muitos profissionais não trabalham em si um modelo de liderança, não são engajados no desenvolvimento, são inúmeros desafios. Uma coisa realmente, né? É a pessoa ser colocada de paraquedas ali como líder, né? E a outra é ela estar ali como líder e não procurar um desenvolvimento pessoal, né? Porque assim, as atribuições que fizeram ela chegar a ser um líder não são bastantes para a função de líder. Ela tem que ir ali buscar novas atribuições, né? Para quem gosta de jogar jogos, né, tanto de celular quanto videogame, né, é aquela questão do herói do jogo, né, que ele vai evoluindo conforme a jornada, né? Tem isso, né, a jornada do herói, né? Tem um escritor famoso, né, Joseph Campbell, né, ele fala sobre a jornada do herói, né? Então a pessoa que inicia a jornada é diferente, né, daquela pessoa que encerra a jornada, né? O segundo comentário aqui, o Almir fala, eu? Ele fala, a gente responde, você. Ninguém se candidatou, a gente candidatou você. Isso aí. Então, falando da nossa cultura, né? Essa nossa cultura pode atrapalhar muitos líderes. Né? Que fica aquela situação assim, eu não posso mandar fulano embora porque a mulher dele engravidou agora, tá grávida. Como é que eu vou mandar ele embora, entendeu? Aí fica aquela situação. Aí, não, o filho dele tá doente, eu não posso dar uma bronca nele agora porque tá mal e que não sei o quê. Então, são um tipo de coisas que dificultam ali no dia a dia. Então, um dos maiores desafios é realmente administrar isso. Né? Ali a questão profissional com o trabalho, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muitas das vezes essa pessoa que se tornou líder antes foi a colega de trabalho. Foi, né? A colega de trabalho, exatamente. E como é que você... Não, pior quando é família. Aí é pior ainda. E como é que você faz? Como é que você faz para não deixar de ser amigo, ser o líder dessa pessoa e dar uma bronca nessa pessoa
na cabeça dela, né? É. O feedback é uma bronca, né? É. Mas é só um feedback. E também, né? Como é que a pessoa que está do outro lado, que um dia, essa pessoa que é a líder, né, foi a colega e aceitar esse feedback como sem ser uma bronca e não Aí ficar é a magoada? maturidade profissional. É isso que é uma das coisas que são mais difíceis de desenvolver nas pessoas, a maturidade profissional. Entender que ali é trabalho. Eu já tive situações assim, em que eu comecei trabalhando muito bem com uma amiga pessoal. A gente no trabalho era top, assim. Mas passou ali uns 2 anos, mais ou menos, começou a dar ruim. Porque ela já não aceitava mais o que eu falava, ela já me respondia na frente dos outros, entendeu? De forma assim mal criada. Aí eu cheguei pro meu parceiro de trabalho, meu sócio, e falei com ele, ó, não tem mais condição de trabalhar junto com ela não, porque não tá dando. Aí o pessoal com o profissional já não tá dando mais certo. Então a gente vai ter que dispensar ela. E assim a gente fez, a gente dispensou porque não tinha mais, entendeu? A liberdade que ela tinha de comunicar comigo no trabalho já tava ficando ruim, entendeu? Legal. Muito bem, continuando aqui no feedback, né? Muitos novos líderes podem sentir-se desconfortáveis ou inseguros ao dar o feedback, o que pode resultar numa falta de clareza e impactar negativamente no desempenho da equipe. Para melhorar suas habilidades nessa área, os líderes podem praticar a comunicação aberta e honesta, aquilo que eu sempre falo, né? Focar em comportamentos observáveis. O foco não é na pessoa, é no comportamento. Tá? Então, você nunca fala direcionando a pessoa, você direciona para o comportamento da pessoa. E oferecer feedback específico e objetivo. Além disso, é importante criar um ambiente seguro e receptivo, onde os membros da equipe se sintam à vontade para receber e fornecer feedback. A comunicação não é só de um lado, ela é de um lado e de outro. Aqui, ó, tem um comentário da Raquel. Acho o máximo você levar uma bronca e depois sair pra balada com a Lívia. Pois é. Muita maturidade. Muita maturidade. Eu tenho um exemplo pessoal que eu era assim, na empresa que eu trabalhei, eu era da parte operacional. E assim, eu era muito amigo, né, das outras pessoas que trabalhavam comigo. E quando eu assumi justamente a liderança ali deles, né, de uma forma direta, eu reuni o pessoal e falei, olha, nossa amizade não vai mudar em nada, só que agora eu tenho outras atribuições. Então, no momento que eu ver que seja necessário falar alguma coisa, fazer algum comentário, algum feedback, eu vou dar esse feedback. Mas vocês podem ficar tranquilos que aqui nosso ambiente de trabalho não vai mudar em nada, vai continuar sendo um ambiente saudável, agradável. E correu super bem, assim. O pessoal recebeu super tranquilo. Eles entenderam muito bem essa questão da liderança. E claro, né? Aquilo até que foi falado antes, né? Eu vi algumas coisas erradas, né? Em relação aos meus superiores, em relação a eles. Eu pude ter voz para mudar algumas coisas, para melhorar ainda mais o ambiente de trabalho. E foi uma experiência muito boa que a gente teve. Então, sabe, se realmente a pessoa entender, né? E as pessoas que forem os colaboradores entenderem essa mudança, na verdade é uma mudança muito benéfica. Aqui tem um comentário. O Aldo Almir, né? Boa, Cláudio. Seria uma indagação. Um novo líder não centralizador que faz tudo, que desenvolve rotinas como líder, assumindo certas responsabilidades? Ficou confuso para mim. Vamos lá de novo.
também não entendi muito. Novo líder não centralizador que faz tudo e desenvolve rotinas, como lidar assumindo... Ah, tá. Como lidar assumindo certas responsabilidades. Agora eu entendi. Eu acho que, assim, primeiro ponto é entender o que a liderança quer. Porque o líder, né, na verdade, ele tem um ponto de contato ali com os gestores acima e com as pessoas que são lideradas. É entender o que a liderança da empresa quer, qual o direcionamento, então qual é o seu objetivo em estar ali, e também procurar entender as demandas, né, que os seus liderados têm, para justamente achar ali um ponto de interseção. Muitas das vezes a pessoa que está embaixo tem incomodada com algumas coisas que a liderança tem ali como regra, como procedimentos, e são coisas simples que podem ser mudadas e que podem ser ajustadas. Então, dentro dessa estrutura, você como líder, né, dentro de todas as atribuições, você tem essa capacidade de construir um ambiente mais favorável. Claro, dentro daquilo que, por exemplo, os seus liderados também ajudem, né? E se você tem uma equipe que funciona muito bem, você pode chegar ali para sua liderança e falar, poxa, eles acham que a gente podia fazer do jeito tal e de repente a gente consegue ajustar esse processo aqui. Mas, por exemplo, se você tem uma equipe que elas realmente zoam um plantão, você não tem como contra-argumentar até com a sua liderança, né? Você não tem como, tipo, abraçar eles e falar, não, a gente podia fazer isso assim com essa equipe e tal. Que a liderança vai falar, pô, mas esses caras estão tendo um rendimento ruim, o resultado está ruim, eu não vou fazer essas mudanças aqui. Então, eu acho que o líder, né, tem essa capacidade de justamente, dentro das demandas, fazer esse ponto de comunicação entre os liderados e os gestores acima. E se tiver uma boa estratégia, entregar um resultado melhor. Muito bem. Eu estava pensando aqui agora, né, dos líderes que são inflexíveis, né? Aquele que recebe a demanda dele, olha, a partir de agora, o seu trabalho é esse. Beleza. Aí vem o diretor, alguém com uma outra atividade diferente daquilo que está ali, além daquilo, ou então muda. Aí a pessoa já fica, não, porque agora mudou e que não sei o que, né? Eu percebi isso 2 vezes em processo seletivo que eu fiz, né? Conversando ali na entrevista, que o candidato ele tinha essa inflexibilidade, né? De aceitar outras demandas, porque o nosso o mercado, gente, a empresa, ela é muito dinâmica. É muito dinâmica. Determina um negócio agora e tal, vamos fazer assim. Daqui a pouco são metas diferentes, jeitos diferentes. Muda o negócio. As estratégias que valem hoje já não valem para o dia seguinte. Entendeu? E tem gente que tem dificuldade de ter essa flexibilidade. Por isso que o caminho do diálogo é importante, né? Discutir e tal, né? Porque para ter a aderência, né? Por isso que eu falei. Porque o líder ele fica nesse caminho, ele recebe a demanda de cima e ele vai passar para os liderados, né? E muitos deles às vezes não têm aderência a essa nova atividade, a essa nova meta. E quando ele não adere, aí gera um problema maior ainda. Mas por isso que eu falei que é importante o líder entender o que os superiores querem. Quais são as demandas? Não, mas o que você quer? Quais são as necessidades? Que aí ele consegue entender
e repassar isso para a parte mais para a equipe operacional. Porque muitas das vezes, né, dentro da estrutura, a pessoa que está ali na parte operacional vê determinadas decisões ali a nível de diretoria e não entende por que está mudando. Porque está mudando. Muitas das vezes ele fala assim, pô, mas os caras estão querendo fazer isso aí, mas o cara não fica aqui no dia a dia. Ele não está vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Ele não está vendo o que está acontecendo aqui na recepção, aqui no faturamento. Mas esse líder que tem o contato tanto com o operacional tanto quanto a diretoria, ele consegue enxergar o que está acontecendo. A não ser que os liderados já perderam também a confiança nele e já está escondendo também as coisas, que também acontece isso. Muito bem. Continuando aqui, dificuldade em delegar tarefas é o nosso último ponto. A gente vai falar de delegação também amanhã, né? Que como a gente vai falar de gestão do tempo, delegação entra aí nesse meio, né? Delegar tarefas é responsabilidades, e responsabilidade é uma habilidade essencial, pois permite que eles concentrem sua energia e tempo em atividades de maior impacto e valor agregado. Ou seja, a parte operacional são os liderados. Os líderes, eles assumem mais uma posição de gestão, de gerenciar essa equipe e essas demandas. No entanto, muitos novos líderes podem sentir-se relutantes em delegar, justamente pela falta da confiança, seja por medo de perder o controle ou por falta de confiança das habilidades de seus subordinados. Para superar essas dificuldades, os líderes devem aprender a confiar na sua equipe, comunicar claramente as expectativas e oferecer suporte e orientação quando necessário. Então, não é só passar aquela tarefa, né? E a gente vai falar disso amanhã, né? Quais são os passos aí da delegação, né? Você passa a sua tarefa, né? Orienta e fica disponível para suporte. Mas o cara ele tem que fazer. Você não pode, no meio do caminho, puxar essa responsabilidade para si. Senão, ele nunca desenvolve. Ele sempre vai ficar nessa, que ele nunca vai fazer aquilo que tem que ser feito, né? E porque ele sabe que você vai pegar no meio do caminho e vai fazer por ele. No ponto de vista do novo líder, né, é importante ele... Quando esse líder que já está ali, né, que era um liderado, ele já sabe, ele já conhece, né, a equipe, né, ele já sabe como cada um trabalha. Então é procurar ver o que cada um, né, tem de melhor a oferecer e dentro das tarefas distribuir, né, as tarefas conforme a capacidade de cada um. Para o novo líder, né, é uma tarefa que ele pode ir fazendo aos poucos até ele começar a ver os resultados, ter a confiança total na sua equipe. Vai experimentando a equipe. Isso, vai testando. É um processo. Não é do dia para a noite. Agora, para aquele líder que muitas das vezes ele vem de uma outra empresa, ele assume aquela função de uma outra empresa, ele vem de uma outra empresa e ele não conhece ninguém, aí é importante ele conhecer primeiro esses liderados e tal, passar, né, por esse processo de conhecimento e também dar oportunidade que a equipe te conheça, entenda a sua forma de trabalhar, a sua visão, né, mesmo realmente de equipe, para que possa haver essa sinergia, né, entre líder e liderado. Até porque nesse primeiro momento, o líder vai precisar muito deles, né? Para que eles passem as demandas, expliquem como é que é o funcionamento das coisas, né? Nesse primeiro momento, o líder ele precisa muito dos liderados, né? Então tem que ser ele tem que entrar muito bem, né? Estabelecendo um bom diálogo,
né? Deixando o ambiente bem favorável para que eles possam ali expor ali as suas demandas, explicar, né, o que fazem, como é que funcionam os processos, o que está bom, o que não está, né, para o líder ir se situando. E entender, né, os meandros ali da Isso. empresa, né? Também como é que são os gestores assim. Porque assim, É. muitas das vezes esse líder, quando ele faz a entrevista, ele conhece uma empresa, né? Quando ele começa a trabalhar em si, É que aí vai ver ele qual conhece é. uma outra empresa completamente diferente.